La roya asiática es la principal enfermedad de la soja. Posee una alta capacidad destructiva. Plantas severamente infectadas por el hongo Phacopsora pachyrhizi, causante de la enfermedad, presentan un defoliamiento precoz, lo que impide la completa formación de los granos y reduce la productividad. Después de 9 años del surgimiento de la roya en Brasil, el consorcio anti-roya es conformado por especialistas que monitorean la enfermedad y estiman que causó pérdidas de entre 3 y 4 billones de dólares, sumando los costos de control de la misma y aspectos de la producción. La utilización de fungicidas todavía representa el principal método para control de la roya. Por eso es un desafío para la investigación el desarrollo de cultivares resistentes a la enfermedad, lo que puede mejorar la eficiencia en el control de la misma. Recientemente Embrapa y sus socios presentaron el cultivar BRSGO 7560, que posee un gen de resistencia a la roya. Mientras tanto, la utilización de ese cultivar no evita tener que seguir las actuales recomendaciones técnicas para el manejo de la enfermedad. Essa variedade resistente, ela tem várias características que auxiliam no manejo da ferrugem ao nível de campo. Uma delas é a precocidade, que faz com que menos aplicações sejam necessárias para fazer o manejo da ferrugem. A própria resistência genética, que faz com que um atraso, por algum motivo, uma chuva, não foi possível você entrar com a aplicação química, com a aplicação do fungicida no momento exato. Então, um atraso que num material suscetível representaria uma quebra de produção, nesse material não representa. Então, tem uma janela de aplicação maior para você fazer o controle. Tem outra vantagem dessa variedade. E o controle químico é necessário devido às características do fungo. Tem uma grande variabilidade genética, pode quebrar essa resistência. E se você deixar produzir esporos à vontade, mesmo no material resistente, em algum momento vai aparecer um esporo que vai quebrar essa resistência e o material deixa de ser resistente. Então tem que aumentar a vida útil da variedade, dessa resistência da variedade. E como fazer isso? O manejo tem que ser feito de forma global, envolvendo inclusive o controle químico. ¿Cuál es la línea de investigación de Embrapa para el desarrollo de variedades resistentes a roya? Os cultivares resistentes, o melhoramento trabalha com diversos tipos de resistência. Uma que tem uma herança genética mais simples, ela é mais fácil de trabalhar, o período de desenvolvimento é muito mais curto e é o caso dessa variedade, ela tem esse tipo de resistência, uma herança mais simples e fácil de trabalhar. Existe um outro tipo de resistência, que é uma resistência que a gente denomina resistência de campo, que ela é mais difícil de ser trabalhada no melhoramento, exige mais tempo para esse desenvolvimento e o melhoramento vai ter que trabalhar isso daí como uma meta de médio e longo prazo. Então tem que ter mais paciência para chegar nesse tipo de resistência. Os dois tipos de resistência estão sendo desenvolvidos. No caso de biotecnologia, a gente tem tentado trabalhar também com plantas transgênicas, buscando genes que deem uma imunidade, uma resistência maior também à ferrugem. E tentar aplicar aumentar o uso de marcadores moleculares para tentar juntar diferentes genes de resistência numa mesma cultivar. Que sem os marcadores moleculares isso daí não seria possível, seria muito dificultado. Actualmente, una importante medida usada para reducir la sobrevivencia del hongo entre las campañas es el vacío sanitario. Por un periodo que varía de 60 a 90 días, está prohibido el cultivo de soja, además de ser determinada la eliminación de toda soja voluntaria, que son plantas originadas por los granos caídos al suelo durante la cosecha. A partir del 15 de junio tiene inicio el vacío sanitario en Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso y Rondônia. En la mayoría de los estados productores, el vacío sanitario comienza el 1 de julio, a excepción de Maranhão y Bahía, donde comienza el 15 de agosto. ¿Por qué es importante la adopción del vacío sanitario en los estados productores de soja? Porque o vazio sanitário é período em que a gente não tem soja no campo. A soja é a melhor hospedeira para o fungo que causa a ferrugem e ele só sobrevive em plantas vivas. Então, se a gente não tem soja, nós não temos a melhor forma para esse fungo sobreviver. E com isso a gente espera que a doença chegue pelo menos mais tarde às lavouras. Ya ha sido adoptado hace algunos años.
¿Tiene resultados? Sim, desde o primeiro ano, quando um resultado que nós percebemos até mais claramente no Mato Grosso, nós vimos um atraso significativo nas primeiras ocorrências. Então, com certeza, é uma medida a mais e efetiva para contribuir no manejo da ferrugem. Para minimizar el impacto de la roya, existen todavía algunas medidas que pueden ser adoptadas por los productores. ¿Qué pueden hacer los productores para reducir el impacto de la roya? Nós já sabemos, diversas medidas de manejo que o agricultor pode adotar, entre elas, o plantio o mais cedo possível, dentro da época recomendada, utilizando cultivares precoces, que têm a tendência de sair mais cedo do campo e serem então menos afetadas pela população do fungo que aumenta durante a safra. Fora isso também, além da utilização dessas cultivares mais precoces, fazer o controle químico, fazer o monitoramento para realizar o controle químico. Então o agricultor deve entrar com frequência na lavoura, mesmo ainda no estágio vegetativo, e se no estágio vegetativo ele detectar os primeiros sintomas da doença, entrar com controle químico. Se, quando começar o florescimento, ele ainda não ter detectado, ele vai fazer toda uma avaliação de clima, se não está ocorrendo uma seca, se a doença já apareceu na região dele, e aí sim tomar a decisão de fazer uma aplicação com fungicida, de forma preventiva, mas já um preventivo bem determinado tecnicamente. ¿Por qué es tan importante para el productor usar tecnologías de aplicación de preventivos? A tecnologia de aplicação já bem conhecida de todos, nem sempre ele acaba conseguindo seguir todas as determinações e fazer uma aplicação ideal. Quais são essas? Fazer em momentos de umidade alta, não fazer aplicação então nas horas mais quentes do dia, ver a velocidade do vento também, ventos muito fortes também não deve se fazer aplicação quando o vento estiver muito forte, e utilizar os produtos, os fungicidas recomendados para a cultura da soja. Nós temos basicamente dois grupos químicos que funcionam para controlar a ferrugem, só que um deles, até o mais conhecido, os triazóis, que antes vieram sendo utilizados sozinhos, sem a mistura, agora já não estão funcionando tão bem. Então nós temos recomendado que o agricultor utilize os fungicidas que são misturas prontas, que são os triazóis e as estrobirulinas, que são os dois grupos químicos que funcionam. Então essas misturas prontas elas têm mostrado uma maior eficiência e também um período residual, o período de ação do produto mais longo que apenas o triazol sozinho.